Fala galera, vamos acompanhar as últimas informações do Vasco. O Vasco segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, são 10 jogos sem conseguir uma vitória no Brasileirão, e é inadmissível isso, né? E aconteceu muitas coisas aí no estádio do São Januário, né? Torcedor fazendo coisas aí que não deveria fazer, né? Nós vamos acompanhar tudo aqui no Sport Center, as últimas informações do Vasco. O Vasco perdeu para o Goiás em São Januário por 1-0 e o Vasco segue afundado na zona de rebaixamento. O Vasco é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco não acordar o mais rápido possível, é o que eu tô falando em todos os vídeos. O técnico Barbieri não era nem para ter assumido o Vasco. Desde o início eu falei, é técnico fraco. Dependente do elenco, ele é um técnico fraquíssimo. Não acreditaram. Agora o Vasco está nessa situação. Será que agora vão continuar mantendo ele ainda, sabendo que o Vasco não vai conseguir vencer mais com esse treinador? Vamos acompanhar, galera, as últimas informações aqui do Sport Center. No finalzinho do vídeo eu tô voltando e a gente conversa mais sobre essa situação horrível da equipe do Vasco. Vou deixar o link também na descrição, galera. Creche Direitos Autorais ESPN do grupo Disney, galera. De novo, né, o que a gente falou ontem, o que a gente fala hoje. A gente entende todo tipo de indignação que possa existir em um torcedor de futebol. Mas eu acho que é preciso rever a relação que o torcedor brasileiro, em geral, tem com esse esporte. Certo. Porque a relação ela é muito maléfica, ela é doentia. Doentia. Ela não é prazerosa. Ela não é prazerosa. E aí, o santista, o vascaíno, que são os focos da rodada em relação a essas críticas comportamentais, ele pode falar, pô, mas que prazer que eu posso ter se esse time só perde? Mas a questão não é o resultado. A questão é a maneira que os torcedores, que a indústria do futebol como um todo, e aí todos nós estamos envolvidos nessa conversa, porque todos nós, de alguma forma, somos fomentadores de algum tipo de sentimento, mas a maneira que os torcedores lidam com o revés, com a derrota, com um resultado ruim, com a inadmissibilidade de uma derrota num jogo de futebol, isso não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Acho que no caso do Vasco, houve, por parte da gestão do clube, uma venda de uma expectativa enganosa, e isso, não para esse tipo de animal que faz isso, né? Claro. Pro vascaíno médio que está frustrado e que se comporta dentro da normalidade. Mas essa venda de uma expectativa falsa e ilusória nesse momento, ela gera uma frustração ainda maior nesse momento que já é ruim, né? Já é ruim. Nada que justifique, mais uma vez, atos profundamente lamentáveis que a gente vê em São Januário. Pois é, eu também fico preocupada com o que pode acontecer nas ruas, né, no entorno de São Januário, porque agora os torcedores eles vão ser rapidamente evacuados ali do estádio, porque é assim que eles estão sendo tirados de lá. Estão sendo tirados com gás de pimenta, com os policiais, né, por ali. Então, eles vão sair, mas aí a confusão provavelmente vai acontecer ali do lado de fora. E a gente também segue mostrando todos os detalhes para vocês, como ontem a gente estava mostrando também na Vila Belmiro. O Gustavo Zupac estava fazendo aí uma ideia, né? Uma linha de tempo de tudo que aconteceu de ontem para hoje no futebol brasileiro, ou de 2 dias para cá, porque teve ainda a história do ônibus do Corinthians, quando os jogadores do Corinthians não conseguiram descer para passar a noite lá em Santos. E se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente já tem todos os protestos que falamos e que várias vezes repetimos aqui durante a data FIFA. Então era protesto de torcedor no Corinthians, no Fluminense, no Atlético Mineiro, no Vasco, porque também já teve lá depredação na sede do Vasco. Ou seja, é um relacionamento muito doentio desses torcedores que não é com o clube. Eles querem ter relacionamento com a vitória. E no esporte não se existe isso. Não existe um relacionamento apenas com a vitória quando a gente está no esporte. E se você só tem um relacionamento bom com a vitória, aí, meu amigo, esquece. Vai fazer outra coisa, porque o futebol não é para ti. E é muito triste, assim, eu fico até com dó de chamar essas pessoas que fazem isso de torcedor. Fala esse grupo aí, porque os torcedores que são torcedores de verdade, eles precisam amar o seu time, mas se relacionar de uma maneira pelo menos saudável com sua equipe. E esse relacionamento que esses torcedores estão tendo com o clube é uma relação muito doentia. Olha, fã de esportes, então a gente está vendo aí tudo que aconteceu em São Januário, os jogadores estavam ali entrando pelo túnel e eles tentam entrar ali de uma maneira tranquila, mas olha o que os torcedores estão fazendo, tentando quebrar ali a parte de vidro de São Januário, eles não conseguem.
mas eles tentam e aí a polícia também precisa agir, né, ali não são policiais, né, os policiais estão dentro de campo. Esses são seguranças. São os seguranças ali de São Januário, os estúdios. E aí eles tentam ali, A segurança foi reforçada até antes, né, do jogo, porque já se sabia que era um jogo de alto risco, se o Vasco não conseguisse o resultado. Então, a direção do Vasco, né, a polícia militar, já tinha reforçado a segurança, ainda mais depois do que aconteceu na Vila Belmiro, já se esperava que acontecesse algum tipo de problema em caso de um resultado negativo. Pois é, isso aí também é gás de pimenta, né? E aí a gente vê depois, daqui a pouquinho, a gente vai ver os jogadores entrando ali, cobrindo o nariz, cobrindo o rosto, porque é muito difícil você conseguir respirar com esse gás ali. Então tá todo mundo acaba sofrendo também com esse gás. Muito bem, os torcedores então eles foram dispersados em São Januário, já estão indo ao policial, né? Os policiais ali agindo para que eles saiam. E daqui a pouquinho a gente mostra também o lado de fora, tá? Gustavo Zupac estava falando... Fala, dona. Derrubaram um portão ali, né, de São Januário. Eles derrubaram e aí os policiais estão dentro ali, eles conseguiram voltar. Depredar o próprio patrimônio. Um estádio que tem uma história linda, que tem os seus problemas, né, de acesso, de estrutura, de fato precisa de uma modernização, mas é um estádio que foi construído por sua torcida. Sim. E aí a torcida... Não dá nem para chamar de torcedor, né, quem faz isso, né? Esses vândalos aí estão jogando contra o próprio clube, contra a história do clube, que é uma história muito bonita e gloriosa, apesar do momento muito complicado. Então é inadmissível o que a gente está vendo. Agora o Vasco vai ser punido, vai jogar distante da sua torcida, a situação que já é complicada esportivamente no Campeonato Brasileiro vai ficar ainda pior. Porque o que o Vasco tem hoje de realmente bom é a sua torcida, que tem feito um papel, assim, muito importante. A Série B foi linda. Empurrado o Vasco, assim, muito mais alto do que o trabalho, de fato, interno do clube vem oferecendo, né? O clube merece, né? Pois é. É muito ruim mesmo. A gente tem uma tela, a gente inclusive já mostrou, vou mostrar de novo, os últimos 10 jogos do Vasco. A situação é realmente muito complicada. 10 jogos nessa temporada, não teve nenhuma vitória, 3 empates e 7 derrotas, o aproveitamento é de 10%, com 8 gols marcados e 19 gols sofridos. Perdeu, então, as últimas 6 partidas disputadas. Sabe quando a gente vai ver ali a tabela de classificação e fica aquelas bolinhas vermelhas ali? É um monte de vermelho, é uma coisa absurda, realmente, o que o Vasco está passando. O Donan já disse que não vê mais saída para o Maurício Barbieri, Zupac. E por mais difícil que seja a gente falar que algum trabalho precisa ser interrompido porque não se tem mais saída, eu preciso te perguntar. Deu para o Maurício Barbieri, não tem mais o que fazer o Maurício Barbieri no Vasco? É muito difícil a sustentação desse trabalho. Conforme a gente já falou aqui nas últimas semanas, dentro dessa sequência ruim, bem grande, bem ruim do Vasco, não fosse o Vasco uma SAF, o Barbieri já teria sido demitido antes, né? Fosse o Vasco um clube associativo, por toda a pressão que existe, o Barbieri já teria caído antes, talvez na derrota para o Flamengo, né? No totó que o Vasco levou do Flamengo naquele primeiro tempo. Já teria acabado ali o trabalho, mas por ser uma SAF, e aí eu acho que é um ponto positivo em linhas gerais, talvez não especificamente para esse ponto, mas em linhas gerais, é o tipo de organização, de administração que tenta se blindar do que vem de fora e que muitas vezes sustenta algum tipo de trabalho. A gente vê isso no Botafogo como um caso de sucesso, né? Como se blindar do que vem de fora, acreditando no processo, né? Na questão interna, na administração mais profissional e acreditando que o buraco que o clube se encontra hoje tem como ser revertido com o próprio trabalho, e o Botafogo é um exemplo de sucesso nesse tipo de caso. O Textor falava, olha, o Castro é meu sócio nesse projeto, e não adianta porque eu não vou demitir. E deu certo. No caso do Vasco, me parece um pouco mais difícil essa reversão, pelo momento que o clube vive. Assim, é um time que... As rodadas vão passando e o Vasco mostra muito pouco. O Vasco evolui muito pouco. E evoluía muito pouco, ou quase não evoluía, antes da parada para os treinos agora para a data FIFA. E agora, com esses 10 dias, esperava-se algum tipo de crescimento e também não veio, né? O primeiro tempo foi um pouco melhor, ok? Mas, em linhas gerais, o Vasco não avançou muito o seu padrão de jogo em relação ao pré-data FIFA. Então, fica muito complicado sustentar o trabalho do Barbieri com tudo o que se vê.
A parte interna, como o trabalho é feito, a gente não tem como avaliar porque a gente não vê. O produto final não mostra nenhum tipo de evolução. E isso é muito preocupante porque o campeonato ele é muito complicado. É um campeonato muito difícil, é um campeonato que tem muito time embolado, times melhores do que o Vasco e estão em uma zona próxima ao Vasco. Isso quer dizer que eles têm uma margem melhor do que o Vasco de crescimento. Então, isso vale para todos, né? Esse campeonato especial, quem não ficar esperto não recupera, porque é um campeonato muito pegado. O que chama muito a atenção nesse caso, o que me chamou muito a atenção, foi uma entrevista recente que o Abel Braga, né, que é o coordenador técnico do Vasco, deu, acho que foi para o podcast do Theo José, né, essa entrevista, em que o Abel, ele rasga elogios pro Barbieri de maneira como se a gente estivesse falando do Luiz Castro, sabe, do líder do campeonato e não do Maurício Barbieri. Dizendo que o trabalho é muito bom. Maravilhoso, é uma coisa incrível, todo mundo gosta, os jogadores adoram, o que se treina, se faz no campo e etc e tal. Só que o tempo passa, os jogos passam, agora os treinos vieram e as coisas não andam. Então fica muito complicado sustentar o Barbieri. Se ele for mantido, é por pura crença de que o que a gente não vê ainda pode surtir algum efeito lá na frente, mas se o trabalho for interrompido agora, os motivos são muito claros e acho que não é o caso de se chamar de injustiça. Definitivamente não é. Ô, dona, a torcida protestou muito contra o Barbieri, eles vaiaram, já estavam vaiando a diretoria desde o intervalo, desde da volta, né, do intervalo, e depois do jogo, olha como eles agiram com o Maurício Barbieri. Vamos mostrar. Tá aí eu coloco os números do Maurício Barbieri: 24 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 43,1%, 36 gols marcados, a média de 1,50, gols sofridos, uma média também alta, 1,29, 31 gols sofridos. E aí, no Campeonato Brasileiro, né, teve esse último jogo, agora essa derrota pro Goiás que a gente está falando. Você estava falando sobre o contexto desses gritos de burro, né? Porque ali, mais uma vez, né, o Barbieri, ele, pelo menos na minha opinião, ele mostra uma visão errada no momento da substituição. Certo. Porque o Marlon Gomes estava muito bem no jogo, um jogador de seleção sub-20, né, dinâmico, estava criando boas jogadas, e ele tira o Marlon Gomes e opta por deixar o Matheus Carvalho, que estava amarelado, é um jogador de mais contenção, de mais marcação, com o Vasco precisando criar para colocar o Pedro Raul. E se o Vasco é um time moldado para cruzar a bola na área, e só para reforçar, o Vasco contra o Santos, Marcela, ele, naquela derrota contra o Santos, cruzou 50 bolas na área. Já foi um número completamente absurdo. Hoje o Vasco cruzou 42 vezes na área. Sim. Então, assim, é um time que não tem um repertório criativo. E se você tem que cruzar a bola na área, me parece óbvio, você tem que ter uma referência dentro da área. Sim. Você tem que ter o camisa 9. O camisa 9 estava no banco. Se a tua estratégia de jogo é abrir o jogo e cruzar a bola na área, tenha uma referência, tenha a presença diária de um camisa 9. O Pedro Raul já estava no banco. Então, assim, eu entendo, né, a insatisfação da torcida com o trabalho do Barbieri, porque em determinado momento da temporada a torcida comprou a ideia do Barbieri. Sim. Só que no momento a gente vê um elenco jovem, um técnico muito abatido, que está passando, acho que, mais pressão, e o time não está ficando tranquilo com o cenário e com o que ele vê ali no seu comando, está muito abatido, e um técnico que está sem coerência e sem convicção no trabalho. Sim. Por isso que eu acho que o ideal, até para a carreira dele, para ele não se desgastar ainda mais, seria romper esse relacionamento com o Vasco no momento. Por exemplo, qual o melhor atacante do Vasco na temporada? Se você for analisar friamente, é o Gabriel Peck, estava no banco. Qual o motivo do Gabriel Peck estar no banco? Então, assim, são algumas opções que ele tem no time que ele coloca em campo e nas substituições que atrapalham, e um time que vai regredindo. Qual o ponto forte hoje do Vasco? Sistema defensivo? Não é. O meio de campo criativo? Não é. É um time que é moldado para cruzar a bola na área, né? Um ataque que não consegue se conectar. Então, assim, a situação é muito complicada, né? A gente está vendo um time extremamente frágil, né, que não vence há 10 partidas na temporada. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? São 6 derrotas seguidas. Hoje, com a bola, o único jogador que tentava construir um pouco mais era o Alex Teixeira, embora ele estivesse errando muito tecnicamente, então ele tentou. Galera, situação delicada do Vasco, não tem outro caminho, tem que demitir o Barbieri, não tem mais o que esperar dele, é um técnico fraquíssimo.
O que o Supac acabou de falar, poxa, é impressionante. O Gabriel Peck, o artilheiro do Vasco, e sempre tá no banco. Qual o motivo? Ah, não, porque fulano treinou bem, então tem que ir pro jogo. Aí o cara entra no jogo, não faz nada, não faz nada. Esse time do Vasco muito, pra falar a verdade, o time do Vasco é limitado? É, mas é um time muito mal treinado. Você pode dar o ano inteiro por Barbieri treinar essa equipe, que o Barbieri não vai conseguir fazer nada, porque ele é fraco. Fraco, é um técnico que, na minha opinião, ele não tem o que entregar a esse time do Vasco. Mesmo sendo um time limitado, na minha opinião, o Vasco brigava no mínimo aí no meio de tabela pra cima com esse time. Entendeu? Não tem condições. Vocês vão ver, galera, vai trocar o treinador e o Vasco vai voltar a vencer. Você pode ter certeza que o problema é o treinador, que é fraquíssimo. Fraquíssimo. É na minha opinião. Eu já falo isso desde a chegada dele. Não, tem que sempre falei isso. Muitas pessoas chegam nos comentários e falam: não, não, tem que dar oportunidade, o cara é bom. Mas não é, eu falo desde a chegada dele no Vasco. Se o Vasco quer realmente ir para um caminho que é subir de patamar, já tem que começar com um treinador bom. Treinador bom. Isso não quer dizer que você tem que trazer um treinador de milhão, não é. Mas tem que trazer um treinador bom que saiba construir equipe. E o Barbieri não sabe. O Barbieri tá perdido no time do Vasco. Tá perdido. O Vasco tem muita coisa pra evoluir. Tem que evoluir, galera. E complicado que o torcedor fez também. Vai atrapalhar. Isso que o torcedor faz atrapalha mais ainda o time. Porque perde mando de campo. Pode perder ponto. Várias coisas aí e acaba. Atrapalha mais ainda. Já tá provado, gente, que o Vasco não joga sob pressão do torcedor. Ano passado o Vasco subiu, foi com o torcedor empurrando. Tava na Série B, o torcedor tava apoiando. Então agora é hora do torcedor tentar apoiar. Eu sei que é difícil, mas vai chegar um novo treinador e tem que apoiar a equipe. Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o Vasco vai conseguir sair dessa situação aí que tá afundada na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro? Será que o Vasco vai conseguir sair? E coloca nos comentários a opinião de vocês. Será que o Barbieri cai após essa partida? Na minha opinião, ele não vai nem para a coletiva e já vai ser demitido no vestiário, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.